Sei nem quanto tempo faz desde o tudo sobre o Gilgamesh, mas não perdendo o hype, né? Afinal eu trouxe ainda esse ano. Bom, vamos começar com tudo sobre o Rei Arthur de Fate, ou Rei Artúria, para ser mais exato. Também conhecido como Saber, o Rei dos Cavaleiros e principal o servo da primeira franquia de Fate. Artúria é uma mulher com 1,54 de altura, tem o tipo sanguíneo desconhecido, seu lugar de origem é a Grã-Bretanha, a Inglaterra, seu adversário é desconhecido e a idade dela é 35 cronologicamente e 15 fisicamente. Ela gosta de refeições estruturadas e bichinhos de pelúcia e não gosta de refeições mal estruturadas e vestir-se muito bem. Os talentos dela é exercício de ginástica e secretamente é boa em alguns tipos de jogos de azar. Seu pai é Uther Pendragon e sua mãe se chama Egraine. Seu irmão é o Kai e a irmã Morgan. Ele tem 3 sobrinhos, que é o Gain, o Agraivan e Gothers. Sua sobrinha tem a Gareth. De descendentes vivos, ele ainda tem o Cinza, que é um descendente distante, e Mordred, que é um clone / filha. Ele foi invocado durante a Quinta Guerra do Santo Graal. Artúria é o servo da classe Saber, que na Guerra do Quarto Graal foi invocado por Emiya Kitsuragi, e na Quinta Guerra por Emiya Shiro. Apesar de pertencer à classe Saber, ela possui qualificações para ser invocado sobre a classe Lancer também. Ela também é uma máquina de dinheiro da Type 1 passado. Artúria Pendragon nasceu de uma época caótica, devastada pela guerra que havia se iniciado após o fim do Império Romano. Em preparações para a guerra contra os bárbaros, Roma privou sua província de quaisquer forças militares presentes, uma vez que a Britânia perdeu a proteção do Império. A independência era inevitável, forçando-se a invadir países menores, resultando em um longo período de guerra. Artúria nasceu como herdeira do trono, filha do rei Uther Pendragon e Igraine, a esposa do duque Cornel. O rei, acreditando na profecia de seu conselheiro Merlin, ansiava pelo nascimento de seu sucessor ao trono. No entanto, a criança nascida era uma menina, a qual ele não desejava. Diz a lenda que Artúria, no caso, ficou sob os cuidados de Merlin e foi confiada aos vassalos do rei para ser criada como filha de um mero cavaleiro. Assim, Merlin ficaria de vigia enquanto ela crescia. O rei ficou desesperado com a situação diferente de que a Merlin tinha previsto. O fato da garota ser separada do castelo até o dia da profecia era a prova de que ela se tornaria o rei, já que o sexo do rei era algo irrelevante. Desde a infância, Artúria treinou incansavelmente para se tornar o mais poderoso cavaleiro do reino e jurou carregar sua espada pelo bem do reino. Ao longo de seu tempo de treino, Artúria se tornou uma especialista em esgrima. O dia da ascensão ao trono. Uma vez que o dia da profecia chegou, inúmeras pessoas de todos os países, entre os cavaleiros e grandes guerreiros, se reuniram no local onde iria ocorrer a seleção para a coroa do rei. Todos esperavam que fosse uma competição repleta de inúmeros duelos, mas a única coisa no local era uma espada, com uma inscrição dourada presa na pedra. A inscrição dizia que aquele que conseguisse retirar a espada seria coroado o novo rei. Inúmeros cavaleiros e civis tentaram puxar a espada, mas nenhum deles conseguiu. Artúria, uma simples aprendiz na época, se aproximou da espada e estendeu a mão. Antes de segurar a espada, Merlin apareceu e o avisou que ela deveria pensar nas consequências antes de pegar a espada, e disse que ela deixaria de ser humana após empunhá-la. Apesar disso, Artúria puxou a espada sem hesitar. Ao puxar a espada, uma luz iluminou a área inteira, como se anunciasse que ela era escolhida para governar. A partir daquele momento, com 15 anos de idade, ela parou de envelhecer. Seu tempo de reinado. Depois de se tornar um lorde feudal como seu pai, Artúria se tornou um rei com inúmeros cavaleiros ao seu comando, incluindo os estimados cavaleiros da Távola Redonda. Enquanto alguns temiam o fato dela não envelhecer, outros admiravam a aparente mortalidade de seu soberano como se fosse algo divino. Em batalha, Artúria agia como um deus da guerra, sempre liderando seus exércitos na linha de frente, derrotando qualquer inimigo que encontrasse no caminho. Não houve uma única derrota por 10 anos desde sua ascensão ao trono, deixando seu nome marcado na história. Banhada de honra e glória, ela sempre cumpriu todas as obrigações de um rei. A queda do rei.
Durante seu reinado, ela se casou com Guinevere para cumprir a obrigação de ter uma esposa e manter seu gênero em segredo, já que o fato dela ser o rei e ser uma mulher poderia instabilizar a situação entre os cidadãos e entre os cavaleiros da Távola Redonda. Entretanto, Guinevere estava secretamente apaixonada por Lancelot, um dos amigos mais próximos de seu rei, e seu maior cavaleiro, o qual sentia o mesmo por ela. Após esse caso ser revelado por traidores que odiavam Camelot, houve um grande conflito entre os cavaleiros. Artúria nunca soube desse ato de traição, mas entendeu o lado de Guinevere. Infelizmente, para cumprir com as obrigações de um rei e manter sua autoridade como tal, Artúria ordenou que Guinevere fosse executada. Ao saber da execução de Guinevere, Lancelot matou inúmeros cavaleiros, incluindo 2 de seus companheiros no local da execução. Aproveitando a situação, os traidores iniciaram um tumulto. Enquanto Artúria repelia um ataque nas fronteiras do país, ela teve a bainha da Excalibur Avalon roubada pelos invasores. Ao voltar para Camelot, descobriu que seu reino havia sido devastado por uma agitação civil e planejava pelos traidores do reino, que expuseram o caso de Lancelot e Guinevere para o mundo. Ela lutou com todas as suas forças para impedir que a devastação de Camelot continuasse, mas ela foi mortalmente ferida pelo Cavaleiro da Traição, Mordred, durante a Batalha de Camlann. Totalmente derrotada e com seu reino sendo destruído aos poucos, ela foi escoltada por Ser Benevere até a chamada Ilha Sagrada, o nome do local onde se encontrava o lago, onde residia a fada Vivian, a Dama do Lago. Prestes a morrer, ela ordenou que Bedevere, agora em luto, jogasse a Excalibur no lago de Vivian. Em sua ausência, Artúria refletiu sobre todos os seus fracassos pessoais, lamentando sua vida como um rei, e em seu último suspiro, ela implorou para o mundo que pudesse ter uma oportunidade de salvar seu reino daquela terrível tragédia. Assim, ela se tornou um espírito heróico para ter chance de obter um santo graal e realizar seu último desejo. Aparência. Artúria tem a aparência de uma jovem no meio da adolescência, com um físico esguio, pele macia e olhos verdes. Ela tem cabelo loiro e textura fina, que parece salpicado de pó de ouro. Seu rosto mostra alguns sinais de ingenuidade e exibe elegância. Ela é mais musculosa do que alguém como Rin, levando a acreditar que seu corpo não é atraente, mas Shiro acredita que ela é muito feminina. Ela normalmente usa uma armadura brilhante, com um vestido estilo antigo, feito de um tecido azul antiquado. Por baixo, ela é realmente mais velha do que a sua aparência demonstra. Isso porque seu corpo parou de envelhecer desde o momento em que ela tirou a Excalibur da pedra. Shiro a via como uma garota mais jovem do que ele. E calculando a faixa etária que ela tinha antes de puxar a Excalibur, realmente seu corpo era um ano mais jovem do que a de Shiro. Embora ela tenha vivido como um homem a maior parte de sua vida, Shiro e Rin a descreviam como uma linda e instantaneamente a viam como uma garota. Apesar de sua armadura ser um pouco refinada e inéstica, Shiro a descrevia a Artúria como sendo bonita o suficiente para fazer um tintilar de aço. De sua armadura aparecer o toque de um sino. História em Fate Zero. Na quarta guerra do Santo Graal de Fate Zero, Artúria foi invocada sob a classe Saber por Emiya Kitsuragi, a qual utilizou a Avalon como catalisador, fornecida por Isberne. Irens von Isberne agiu com falsa mestra de Saber, enquanto Kitsuragi se focava em eliminar os demais mestres naquela guerra. Já na quinta guerra do Santo Graal, em Fate Stay Night, ela foi acidentalmente invocada por Emiya Shiro, o qual possuía a Avalon. Em Fate Stay Night Limited Bloodwork, ela também se tornou serva de Caster e um pouco serva de Rin durante a história. Já em Fate Stay Night Heavensfield, ela foi corrompida pelo Santo Graal e se tornou uma serva de Sakura Mato, Alter Saber. É mais conhecida como Artúria Pendragon na história. Ela é uma figura diferente e pode não ser reconhecida como Arthur verdadeira. Acompanhada de uma inversão da espada sagrada Excalibur, também tingida com o atributo do mal, transformando-se em uma espada negra, parece que a Excalibur é algo que pode possuir ambos os lados, já que existem ambas fadas, a fada do bem como a Vivian e a fada do mal como Morgan. Personalidade. Artúria é uma mulher com grande força de vontade, coragem e determinação. Ela constantemente fala que é um cavaleiro, que seu gênero é algo sem importância.
Apesar do Graal ser de sua maior preocupação, ela sempre está decidida a seguir seus próprios ideais e seu código de honra de cavaleiro, podendo levá-la a entrar em conflitos com outros espíritos heróicos ou humanos, ou até mesmo seu próprio mestre, para se eles não seguirem esse código de honra de um cavaleiro. Habilidades. Arthur é extremamente habilidosa com a espada, mas sua verdadeira força vem de sua grande quantidade de energia mágica. Sua armadura mágica pode ser reparada com seu próprio mana, além de conceder uma grande quantidade de defesa mágica. Ela ainda é capaz de curar seus próprios ferimentos com sua mana. Durante os combates, ela combina seu fantasma nobre para atacar os inimigos a curta ou longa distância. Ela nasceu com circuitos mágicos únicos e uma quantidade de energia mágica gigantesca, comparável à de um dragão, como indica seu nome, tornando-se a mais poderosa entre os magos da atualidade. Seus circuitos mágicos são chamados de núcleo mágico, que é o fundamento diferente de um mago normal, e funciona como um enorme núcleo de energia mágica, com tremenda capacidade de recuperação, diferente dos magos da atualidade. Em Feiticeiro, Artúria tinha uma mana suficiente para utilizar todas as habilidades de forma eficiente. No entanto, ela não estava em posse da Avalon, a qual poderia ter sido grande utilidade naquela guerra. Já em Fate Stay Night, ela não foi invocada de maneira correta pelo seu mestre Emiya Shiro. Não foi capaz de fornecer mana suficiente para ela. Na verdade, ela não tinha nem 10% do necessário, o que limitou em muito seus circuitos mágicos e a utilização do mana, e lá ela também não estava em posse da Avalon. Todos esses fatores a colocaram em péssimas condições durante a guerra. Saber possui 3 fantasmas nobres, no entanto só pode utilizar 2 em Fate Zero e Fate Stay Night. Invisible Ire, by Here, Wind of King. Esse fantasma nobre é uma espécie de capa feita de vento que cobre a Excalibur, deixando-a invisível. Artúria utiliza constantemente, pois sua espada pode expor a verdadeira identidade de Artúria. É uma magia de campo limitado, mais próxima de uma Magicraft do que de um fantasma nobre, um caso semelhante ao Limited Blade Worker de Archer, composta de múltiplas camadas de ar comprimida, de alta pressão e uma enorme quantidade de energia mágica, distorcendo a refração da luz e tornando as coisas invisíveis. Utilizando esse fantasma nobre, Saber também pode lançar rajadas de ar comprimido, como projéteis, atuando como um martelo de vento, criando um vendaval feito de ar e pressão, muito poderosa, suficiente para esmagar ou explodir inúmeros inimigos. Em Fate Zero, Artúria também utilizou essa habilidade para aumentar a velocidade de uma moto ela estava pilotando, usando a compressão do guarda-chuva pneumático em torno dela para diminuir a resistência do ar e aumentar a velocidade do veículo, mantendo a roda traseira firme no chão com a pressão. Segundo fantasma nobre, Avalon The Ever Distant Utopia. Avalon é a bainha da espada sagrada Excalibur. É a personificação da utopia que o rei Arthur sempre esteve à procura. Já sua função como fantasma nobre possui 2 funções. Ser usada pelo mestre do Saber concede imortalidade através da regeneração constante e evita a deterioração física causada pelo envelhecimento. É uma defesa absoluta que protege completamente os usuários no domínio das fadas. Ao ser ativada, cria um campo magnético que protege o usuário de qualquer coisa. A bainha se dissipa em inúmeras partículas de ar que engloba o usuário para se tornar uma fortaleza portátil. Esta está no nível 5 das verdadeiras magias, e nem mesmo elas são capazes de superar a barreira. Em Fate Zero, ela foi usada como catalisador para invocar Saber. Foi utilizada por Iriel von Esbern para retardar sua deterioração do corpo, e foi usada por Emiya Kitsuragi na luta contra Kotomini Kirei, onde Kitsuragi teve o seu coração destruído por Kirei e regenerado logo em seguida. Em Fate Stay Night, Emiya Shiro esteve com ele durante a guerra inteira, tendo sua vida sido salva 2 vezes pelo poder regenerativo da arma. E finalmente, a terceira e mais forte fantasma nobre de Saber, Excalibur, a Sword of Promise. A espada sagrada Excalibur, empunhada por Arthur, é uma das últimas armas criadas por Deus, forjada pela cristalização do desejo da humanidade e armazenada no próprio planeta Terra. Ela foi guardada por extensões do planeta, que seriam as fadas, antes de ser passada para Arthur pela Dama do Lago e retornar ao lago após sua morte. Ao ser ativada, a espada converte a energia mágica do usuário em luz, aumentando seu atributo de dragão. E após Saber desferir um golpe de energia liberada em um enorme feixe de luz, seu enorme poder aquece o espaço ao redor da ponta, resultando em uma onda de luz que corta a superfície da Terra. Considerada um dos maiores fantasmas nobres, com a sua velocidade de ataque gigantesco
faz parecer inigualável perante qualquer outra arma que possa ser invocada. Uma vez que o alvo é atingido, nenhum Magicraft humano ou então servo pode repará-lo. E em termos de poder bruto, após ser ativada, ela não pode ser parada. Apenas Enueshima estaria conseguindo se equiparar lá com ela. Mas às vezes até Enueshima, que é aquela espada cortadora de dimensões de Gilgamesh, pode ser fraca se você ver todos os atributos da espada. Também é possível utilizar essa espada com pouca energia mágica, no entanto, a onda do ataque será mais fraco. Em Fate Stay Night, Saber não conseguia tirar mais do que 2 vidas de Berserk com o tanto de magia que ela tinha. No entanto, no seu auge, ela poderia facilmente tirar as 12 vidas de Berserk. O corte da espada não é só poderoso e destrutivo, pois é dito que o poder da espada pode partir até mesmo a terra ao meio, e a velocidade dela caminha na mesma velocidade da luz. Curiosidades: Saber é a personagem que mais rendeu a Type Monk, a criadora de Fate e as derivadas séries, dinheiro. Isso pois ela já vendeu várias art figures, o maior número, e várias coisas relacionadas a ela. Muitos fãs acreditam até que a Type Moon já fez diversas variações dela, simplesmente para poder vender ainda mais. Saber aparece em Capsule Servant, Carnival Fantasy, Shibuki, Fate Ace Royal, Fate Extella Link, Fate Grand Order, Fate Hollow Ataraxia, Fate Labyrinth, Fate School Life, Fate Stay Night, Fate Stay Night Limited Bloodwork, Fate Stay Night Heaven's Feel, Fate Tiger Collision, Fate Unlimited Codes, Fate Zero, Kohai Ace, Todai's Menon Family e outros como Fate Lily. Saber já ganhou um anime spin-off, que é basicamente a história contando ela em dias normais na casa de Shiryu, mais focado em culinária e Slice of Life. A Yamaha em 2011 fez uma moto idêntica à que Saber utilizava em Fate Zero. Era uma moto real que funcionava. A dubladora de Saber é Ayako Kawazumi. Ela também dublou Lola de Toaru. Também teve aquela princesa de Zero no Tsukaima e uma personagem lá que o Dio beijou de Jojo. Bom, gente, era só isso que eu queria trazer por hoje. Obrigado por assistirem o vídeo. Valeu, falou, fui!